vamos lá. A gente começa esse vídeo falando sobre Copa São Paulo, porque hoje tem decisão para o Vasco na Copinha. O Vasco vai enfrentar o Nacional de São Paulo às 3 horas da tarde com transmissão da Cazé TV. E chegou a hora da verdade, né? Vasco e Nacional vão duelar pela vaga na próxima fase, né? É a última rodada da fase de grupos da principal competição de base do país. E as duas equipes chegam nessa última rodada com chance de classificação. Como eu disse, o jogo acontece 3 horas da tarde, transmissão da Cazé TV. A partida acontece no estádio Nicolau Alayon, lá na Barra Funda, que é a sede do grupo 32, que o Vasco faz parte, né? O Nacional é o dono da casa, né? O jogo será no estádio do Nacional. Como eu disse, ambas as equipes possuem chances de classificação e o Vasco só depende dele, né, para se classificar. O Vasco empatou as 2 primeiras partidas na Copinha, agora precisa vencer para se classificar. Caso o Vasco vença a sua partida, ele se classifica sem depender de ninguém. Então, 3 horas da tarde, Vasco e Nacional de São Paulo pela Copa São Paulo, transmissão da Cazé TV. Lembrando que o Vasco está nessa competição com a equipe Sub-17, né, já que o Sub-20 ficou no Rio de Janeiro para disputar o Campeonato Carioca, as primeiras rodadas, né? Bom, vamos falar sobre basquete rapidinho também, que o Vasco jogou ontem pelo NBB, mas acabou derrotado. O Vasco perdeu para o Corinthians por 99-79 pelo NBB e foi derrotado aí no Novo Basquete Brasil. O Vasco que está oscilando bastante, né, nessa temporada no basquete, mas é um projeto que a gente já pode dizer que é um projeto que deu certo. Ano passado foi muito bem, esse ano está claudicante, né? Mas tenho certeza que daqui a pouco reencontra os rumos da vitória. Bom, vamos então falar aqui sobre reforço, né? Porque o Vasco, na noite de ontem, sacramentou a contratação do zagueiro Maurício Lemos. Informação confirmada pelo Globoesporte.com. O Vasco se acertou com o zagueiro Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, e fechou a 5ª contratação para o ano de 2025. O zagueiro uruguaio vai rescindir com a equipe mineira e será transferido para o Vasco em definitivo. Então é uma informação importante porque muda o estilo do negócio, né? Antes a informação que a gente tinha é que ele viria por empréstimo do Atlético Mineiro para o Vasco, mas não, ele vai rescindir com o Atlético Mineiro e vai assinar com o Vasco da Gama. Não sabemos aqui o tempo de contrato. O Maurício Lemos já deu ok para a diretoria do Vasco nas últimas horas e fechou com o clube na noite de ontem. Desejo antigo da direção vascaína desde o ano passado, o zagueiro voltou à pauta na semana passada e fechou com o Vasco após 6 dias de negociação. Negócio fechado, o zagueiro Maurício Lemos, que foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro de 2023, vem para o Vasco nessa temporada. Acho uma contratação interessante e acho que tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para o Maurício Lemos voltar a ter uma boa temporada. Boa sorte aí para o Maurício Lemos e seja bem-vindo. Na segunda-feira ele já é aguardado no CT Márcio Barbosa para realizar exames e já até começar a treinar com o restante do elenco. Hoje, o Vasco deve anunciar uma outra contratação, né? Que é o zagueiro Lucas Freitas. Daquela primeira leva de 4 jogadores, apenas o Lucas Freitas ainda não foi anunciado. O Tietê, o Fusato e o Lucas Oliveira já foram anunciados, o Lucas Freitas ainda não. Isso deve acontecer no dia de hoje. Sobre reforço, era isso que eu tinha para dizer. Agora eu vou colocar aqui o Pedrinho falando. O Pedrinho ontem concedeu uma entrevista logo após o evento, né, do Campeonato Carioca, o evento de apresentação ali do Campeonato Carioca que começa amanhã. E o Pedrinho foi perguntado, né, sobre como anda o processo de um novo investidor do Vasco, o processo aí dessa possível venda da SAF, e ele explicou em que pé está essa situação e disse que está aguardando, né, as propostas, seja do grego, seja do italiano, enfim, dos empresários aí, das empresas, né, que assinaram o NDA com o Vasco. Confira o que disse o Pedrinho. É repetitivo e chato, mas é o que eu tenho que ser. Quando as pessoas falam assim, eu tenho que ir lá cobrar qualquer investidor que tenha um NDA assinado. Eu não cobro porque isso não faz parte de uma negociação. Como é que eu vou chegar para o investidor e falar assim, dá para você fazer uma proposta para o Vasco logo? Isso não existe.
Então as pessoas falam que eu não tomo iniciativa. A minha iniciativa não é essa. A iniciativa é eu passar todos os números que a gente já passou através do NDA assinado e esperar uma avaliação dos investidores que a gente tem, obviamente já com a assinatura do NDA. Dito isso, a gente fica na expectativa que eles façam uma proposta ou recuem de vez até para tirar a perspectiva do que é criado com relação aos torcedores. Então, assim, que pé que está? Todos eles praticamente no mesmo nível de avaliação. Não sei qual o número de membros das equipes para debruçarem sobre os contratos e acelerarem o processo de leitura. Quanto mais gente, obviamente, mais rápido é feita a leitura, para que eles tenham uma definição se eles vão querer ou não, que tipo de proposta eles vão fazer, qual o modelo dessa proposta. Caso não tenha nenhuma proposta, a minha obrigação é honrar todos os compromissos. Então, assim, por que a gente faz uma reestruturação financeira e dessa vez é uma reestruturação financeira de verdade? Porque a gente já está com a medida cautelar antecedente, a gente já está negociando com os credores. Então, assim, não tem outro caminho se você não pagar a dívida. Não tem, isso não existe. Quem sentar na cadeira e falar que é outra coisa, está enganando o torcedor. Porque a gente está enxugando o gelo. Uma dívida que era de supostamente 700, que a gente descobriu que era 900, hoje é uma dívida de 1.400 bi. Então, assim, é isso, é trabalhar pro Vasco, não pro Pedrinho, não para nenhuma pessoa especificamente, mas pela instituição. Então tá aí, esse foi o Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, esclarecendo mais uma vez essa situação da SAF. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Eu volto ainda hoje. Saudações, até a próxima. Fui!